Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Redson Leite. E aqui a gente traz muitas pílulas maravilhosas sobre a reforma tributária. E hoje eu tenho um tema muito especial para falar com você, que é sobre a apuração assistida nos novos tributos IBS e CBS. Como a reforma tributária está tratando de um tema que poucas pessoas se deram conta da sua importância. É que, como você já conhece na realidade atual, existe na contabilidade uma declaração pré-preenchida, que é muito utilizada no imposto de renda. É uma espécie de uma versão preliminar da sua declaração de imposto de renda que é feita pela Receita Federal. Isso é muito bom porque minimiza erros, tem coisas que você recebeu um dinheiro há um tempo atrás, você nem lembrava que tinha recebido aquele dinheiro, que tinha havido aquela retenção na fonte, e de repente quando você pega essa declaração pré-preenchida, a Receita Federal te faz lembrar de muitas coisas e evita erro por conta do contador. Mas agora, na reforma tributária, a gente tem uma apuração que também é feita pela Receita Federal e pode reduzir muito o trabalho da contabilidade. Mas por que isso, Harrison? É porque hoje a maioria dos tributos eles são lançados por homologação. O que significa isso? Significa dizer que o fisco transfere para o contribuinte na inteireza a responsabilidade em classificar corretamente a mercadoria, descobrir se tem convênio, se não tem, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota e o cadastro da mercadoria e antecipar o pagamento do tributo e esperar daqui a 5 anos saber se o que ele fez está correto ou não, se a interpretação dele foi correta ou não. Então, o sistema do lançamento por homologação, que é o sistema em que os empresários estão sujeitos hoje, é um sistema de muita insegurança, de muita incorreção. Você não sabe se o que você faz é certo ou errado. Veio a reforma tributária e falou, olha, eu vou seguir o princípio da simplicidade que está lá no artigo 146 da Constituição, que foi um princípio que veio com a reforma tributária. Ele está dizendo o seguinte, esse sistema complexo, que é o sistema do lançamento por homologação, que eu deixo o contribuinte com eventuais dúvidas e riscos inseguros, e eu, Receita, daqui a 5 anos digo qual é o raciocínio correto, eu vou agora melhorar tudo isso. Eu vou reduzir essa complexidade de vocês e eu vou fazer uma apuração prévia. E isso está no artigo 46 da nova Lei Complementar 214, que traz essa redação que eu quero compartilhar com vocês. Vejam aqui a redação do artigo 46. Diz-nos assim, ó, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil poderão, respectivamente, apresentar ao sujeito passivo a apuração assistida do saldo do IBS e da CBS do período de apuração. Porque é isso, o IBS e a CBS calculados naquele sistema de não cumulatividade, uma espécie de conta corrente. Todo mês, ou toda compra que você faz, você vai ter crédito, na saída você vai ter débito e com as várias formas de apuração que tem, dentre elas o split payment, é uma complexidade muito grande e o fisco está dizendo, olha, eu vou calcular isso para você, eu vou ficar aqui com sua conta corrente e tudo que você vendeu e teve recebimento via split, eu vou fazer a apuração do crédito. Aquilo que você resolveu pagar espontaneamente, vou fazer a apuração do crédito. Eu vou organizar o seu conta corrente fiscal. E ele diz assim, ó, parágrafo 1º, o saldo da apuração de que trata o caput deste artigo será calculado nos termos do caput do artigo 45 e terá por base os documentos fiscais que você apresenta, as informações relativas à extinção dos débitos do IBS e da CBS e outras informações que você der sobre o tema. Então, a apuração assistida nada mais é do que um auxílio que o fisco está dando para a gente, a fim de que nós convertamos o lançamento que era por homologação, aquele lançamento que você fazia tudo sozinho, em um lançamento por declaração. Porque tem algumas informações que você declara e o fisco, ele recebe aquelas informações e ele mesmo faz uma prévia da apuração e já lhe dá só para você confirmar ou não o que é que o fisco fez. É claro que os parágrafos do artigo 46 nos trazem muitas realidades. Ele diz, olha, se você confirmar aquilo que o fisco fez, isso já se considera uma confissão da dívida, isso constitui o crédito tributário, não tem mais volta. E a jurisprudência é toda pacífica, no sentido de que uma declaração enviada
confirmada pelo contribuinte, já é constituição do crédito tributário, não cabendo mais discussão na seara administrativa, já vai para a dívida ativa e posterior execução daquele valor. Portanto, a apuração pré-assistida é o comitê que ele vai preparar, eu diria, uma prévia do tributo que você vai pagar dentro do seu período de apuração. Você, como contribuinte, vai poder conferir aqueles valores, vai fazer alguns ajustes, confirmar se a apuração está correta ou não. E após a confirmação, você vai apurar o tributo, confessar a dívida e constituído definitivamente estará o crédito tributário. O contribuinte, ele não pode refazer essa apuração do zero, não. Ele pode apenas corrigir uns eventuais erros que tenha e o que a Receita Federal aprontou e você confirmou, aquilo será a avaliação definitiva, eu diria, do seu crédito tributário. Isso envolve muitos desafios. Eu já começo a imaginar você sendo cercado por pessoas que têm softwares dizendo, olha, eu tenho aqui um software bem melhor que o da Receita Federal, que vai apurar se o que você fez está certo ou errado, se a declaração pré-preenchida, a apuração assistida, que vai confessar uma dívida, se está certo ou não, porque a jurisprudência já é clara no sentido de que o que você fez já é definitivo. Então já começa a ver o contribuinte tendo vários sistemas para poder conferir se aquela apuração pré-preenchida está correta ou não. O certo é que você precisa ficar muito atento com essa possibilidade. Por um lado, facilita e evita erros, mas por outro lado, já eu diria, você não pode começar do zero, você tem que concordar com aquilo. Isso pode dar um grande problema para você também, mas a gente espera que isso possa melhorar a vida do contribuinte, reduzindo a complexidade, mas ao mesmo tempo trazendo para o contador, eu diria, uma outra visão de trabalho. Não mais aquela visão de ficar apurando tintim por tintim, linha a linha, item a item, crédito a crédito, mas uma visão macro para entender mais do negócio do contribuinte, a média da carga tributária que ele está inserido e, sobretudo, para saber que se o fisco fez está correto ou não. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre a reforma tributária, o que é essa apuração assistida, uma modalidade daquela declaração pré-preenchida do imposto de renda, e se quiser saber mais que essa reforma tributária está trazendo para você, por favor, deixe aqui os seus comentários, ative o sininho e a gente tem muita novidade trazendo sobre a reforma tributária para você. Este vídeo é exclusivo para você, que é empresário, que é contador, que é administrador, que precisa saber que a reforma tributária vai dar uma guinada na vida do empresário. É preciso antecipar problemas para já ter as soluções.